Esse é o vídeo 175, parte 3 do canal Testemunha de Jeová, Alegrias e Desafios. Parte 3. Portanto, nós temos nesse canal a parte 1 e 2. Vocês já tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha? Nesse tema, Jeová Deus é machista? Esclarece vários pontos lá na parte 1 e na parte 2. Então, por favor, antes até de comentar nesse canal aqui, nessa parte 3, dê uma olhadinha na parte 1 e 2 para entender por que desse tema, por que nós estamos falando sobre esse assunto. Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dialogar sobre o que aprendemos de Jeová para praticar na atual organização dele, entre as testemunhas de Jeová. Portanto, eu gostaria de fazer uma consideração do texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Exatamente isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir. A palavra de Jeová foi mantida até os dias atuais para que na atualidade nós possamos viver de acordo com a vontade dele. Mas no que diz respeito aos tratos para com as mulheres, será que Jeová deixa algo a ser praticado nos dias atuais? Claro. Quer ver? Vamos olhar, vamos ver, analisar alguns textos bíblicos. A princípio, Efésios capítulo 5, o 28 e o 29. Do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como ao seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, assim como Cristo faz com a congregação. Assim como Cristo faz com a congregação. Dessa forma, com amor, com cuidado, assim o homem deveria tratar as suas esposas, as mulheres deveriam ter consideração. A mulher precisa do cuidado, ser acalentada, protegida, assim como o homem cuida do seu próprio corpo, no sentido de alimentar, fazer a manutenção para que ele possa viver bem, assim também deve ocorrer nos tratos com a esposa. E vamos ver outros textos e depois vamos fazer um apanhado geral. Vamos ver a consideração. Olha a importância que Jeová dá aos cuidados, ao comportamento do homem para com a mulher, marido para com a esposa. Veja o que diz aqui, 1 Pedro 3,7. Da mesma maneira, você, marido, continue a morar com a sua esposa segundo o conhecimento. Dê-lhe honra, como a um vaso mais frágil, feminino, visto que ela também é herdeira com você do favor imerecido da vida, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. Sim, as orações do homem poderiam ficar impedidas dependendo de como trata a sua esposa. Deveria se comportar de uma forma que realmente vivesse com suas esposas de acordo com o conhecimento. Isso é próprio. Isso é um cuidado, é um amor da parte de Jeová, porque Jeová não teria contato com o homem dependendo de como ele cuidasse ou se relacionasse com a sua esposa. Agora, um outro ponto interessante é dito aqui em Tiago, capítulo 1, 27. A forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista de nosso Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades. Olha que ponto interessante Jeová cuidar de deixar registrado que as viúvas, as mulheres que passam por necessidades, deveriam ser acalentadas e protegidas, deveriam receber o cuidado. Isso nos faz lembrar de Atos capítulo 6, do 1 ao 7, quando então foi relembrado de um acontecimento em que as viúvas estavam sendo passadas por alto na distribuição diária de alimento. Ali elas foram reclamar com os que tomavam a dianteira. Olha, está acontecendo isso, não é próprio. Como elas foram tratadas? Com dignidade, respeito. Imediatamente eles designaram homens
para cuidar dessa tarefa tão importante. Mulheres não foram negligenciadas. Agora, o que esses textos têm a ver com a atualidade, a organização atual entre as testemunhas de Jeová nas congregações? Muito tem a ver, porque o modelo é estabelecido. Então se espera realmente que esse comportamento seja fixado dentro das congregações. E de verdade, as mulheres têm um papel muito importante na organização. Vamos considerar um ponto que foi falado sobre os homens, né? Tratar bem as suas esposas, até sua oração fica impedida. De acordo de como eles se comportam em casa, conforme eles tratam as suas esposas, eles podem ganhar ou perder alguns privilégios dentro das congregações na atualidade. Se na atualidade se espera que os homens possam se comportar decentemente para com as mulheres, e elas são sim muito bem respeitadas e consideradas. Elas não são menosprezadas. Na verdade, as mulheres ainda continuam sendo o grande exército. E quantas testemunhas de Jeová na atualidade, não é verdade? Quantos não conheceram a Jeová, conheceram os caminhos de Cristo por meio do ensino que foi promovido por meio dessas mulheres? Então sim, elas fazem um papel e têm um papel muito importante. Elas desenvolvem várias tarefas dentro de Betel, nas congregações, elas ajudam, fortalecem os seus irmãos, acalentam outras irmãs, elas desempenham sim tarefas, até em construções rápidas, enfim. Nós poderíamos aqui falar várias tarefas que as mulheres têm desempenhado e como são apreciadas, né? Esse trabalho é realmente importante para o bom desenvolvimento da atual organização. Mas um ponto interessante que alguns acreditam que as mulheres são desmerecidas ou ficam sendo humilhadas é no que diz respeito à chefia, a submissão dentro da congregação. Evidentemente que nós já analisamos, aí tem que ver lá os outros vídeos sobre a sujeição, as designações que foi sendo dada aos homens e às mulheres. Aí vamos ver lá nos vídeos 1 e 2. Mas na atualidade algumas mulheres às vezes reclamam e alguns homens talvez possam pensar que Jeová é machista, porque colocou uma situação das mulheres cobrir a sua cabeça quando representam a congregação na parte de ensino. Então vamos falar um pouco sobre isso. A princípio eu gostaria de relembrar que eu falei, quando eu servia como ancião, no vídeo 166, eu falei que eu servia como ancião e algumas mulheres foram colocadas para fazer leitura da sentinela, do estúdio de livro, de cuidar do balcão de publicação. Elas tiveram algumas tarefas e executaram, e eu mencionei isso, de forma exemplar. Mas isso foi um motivo de um questionamento. Eu gostaria de ler esse comentário para a gente desenvolver essa particularidade das mulheres ter algumas tarefas dentro das congregações, bem como cobrir a cabeça. Veja aqui o que foi mencionado por um inscrito no canal. Isenilda Almeida disse assim: mas se os homens não eram batizados, tudo bem, caso eram, você teria que obedecer o princípio da chefia. Mulher não pode ser cabeça de nenhum irmão, ainda mais na congregação. Se nenhum dos homens era batizado, uma irmã experiente, de preferência pioneira, pode fazer esses serviços, até abrir e fechar a congregação, porém deve fazer de cabeça coberta. Sim, em sinal de respeito a Jeová. A chefia deve ser obedecida, até mesmo se os irmãos não souberem ler. Deve-se treiná-los. Não concordo com você dessa vez, desculpe. Não é questão de ser humilde ou não. O princípio da chefia deve ser obedecido sempre. Se for preciso, outros irmãos de outras congregações podem ser designados para auxiliar a congregação. Mas, de forma alguma, deve ser do jeito que você fez. Você errou. Desculpe, sou testemunha de Jeová, me batizei há 30 anos, nunca vi irmã estar em cargo de homens na congregação. Sou mulher, mas não aceito essas coisas. Se sou professora, então ensino os irmãos a lerem para ocupar esses cargos. Impreterivelmente, você errou. Olá, minha irmã, um grande abraço para a irmã. Olha só, eu tenho certeza que a irmã teve a melhor das intenções quando escreveu esse comentário,
porque acredito que a irmã, com o seu amor e o seu zelo por Jeová, e sobre aquilo que ele menciona sobre a chefia, foi motivada de coração a escrever o seu melhor, um desejo de que a vontade de Jeová possa ser executada. Então eu não critico a irmã nessa forma, porque eu tenho certeza que veio de coração. Então eu agradeço o seu comentário no que diz respeito a mostrar o seu amor, mas até nisso nós precisamos ter alguns cuidados. Então assim, como a irmã disse que eu errei, e disse no meu canal que eu proferi algo que não foi próprio para um cristão, aí eu preciso me manifestar. E como a irmã cometeu uma falha, né, de passar uma informação errada a respeito do acontecimento e a respeito da vontade de Jeová, eu preciso também me manifestar como um varão, como um irmão que passa a instrução de Jeová. Então não me leve a mal, é apenas uma consideração para esclarecer um pensamento. Eu acredito que se a irmã tiver a humildade, vai observar, mas não se incomode, eu não fique ofendida, porque eu de verdade não fiquei. Mas nós precisamos esclarecer, porque a irmã disse assim, que eu errei. Veja só, a Sentinela de 64, depois eu vejo qual é, mas é uma revista de 64, fala um pouco sobre essa questão. Ela diz que uma irmã não deve, de forma alguma, proferir palavras corrigindo, ou discutindo, ou debatendo com um varão cristão, testemunho de Jeová. Eu sou esse, né? Então, em público ou na congregação, seja onde for, a irmã deve ter muito cuidado ao tentar proferir essas palavras, porque isso não mostra sujeição à lei de Jeová. Então, esse é um ponto que a irmã precisa considerar. Mas eu tenho certeza que a irmã tentou fazer da melhor forma possível no seu zelo, mas errou, né? Agora, no que diz respeito a possíveis erros, eu mencionei nesse vídeo 166, alguns podem ver depois, que eu como ancião, eu usei algumas irmãs em algumas tarefas. Eu mencionei que elas foram usadas e que até um superintendente não gostou, e aí me criticou, mandou parar. E aí, olha só, eu quando servi como ancião, e até toda a minha vida, eu não sirvo a homens. E quando estive como ancião, eu sigo a lei de Jeová. Tem algumas orientações vindas do corpo governante. Essas eu respeito quando tem base com a palavra de Jeová. Então eu fiz o seguinte, quando o superintendente passou uma informação para um ancião que tem a função de coordenar a congregação, mas ele passou uma informação não correta, eu mandei uma carta para Betel. E Betel me respondeu dizendo, olha, você está correto, faça exatamente assim. Eu errei? Então Betel errou. Mas Betel não errou, porque tem uma norma específica sobre isso e me passou todas as sentinelas, publicações, para eu conversar com o superintendente. E o superintendente depois me pediu desculpa. Não foi um erro. Ele precisava se corrigir. Entendeu? Então não houve um erro. E eu mencionei que algumas irmãs foram usadas, e muito bem usadas, e fizeram com excelência. Por quê? Porque eu falei que algumas irmãs leram a Sentinela, o estudo de livro. Minha irmã, eu de forma clara eu disse, os irmãos ali batizados não sabiam ler. Como que vão ler? Onde que eu errei? Né? Ah, mas tem que ensinar eles. Sim, tem que ensinar, mas até que eles aprendam, as irmãs podem cumprir, porque eu fazia a leitura, eu sozinho. Chegou uma hora que eu não tinha mais gogó para fazer todas as partes sozinhos de uma reunião. E aí eu deleguei, porque eu vi irmãs qualificadíssimas para poder proferir uma leitura, até irmãs professoras. Então, enquanto esses irmãos estavam sendo cuidados, treinados, essas irmãs auxiliaram. Então, olha só a diferença, a chefia é uma coisa, a submissão, a sujeição é uma coisa, mas não considerar o bem que uma irmã pode fazer dentro da congregação, aí é não lembrar de todas as partes que eu fiz sobre esses vídeos aí, né? Que Jeová não é machista, nós podemos usar as irmãs. A irmã considerou, falou que em 30 anos nunca viu uma irmã cumprir uma tarefa de um irmão, olha só. Mas existem pioneiras especiais. As pioneiras especiais, para quem não conhece, elas vão a princípio num território, muitas vezes onde não há congregações. E aí ali elas até abrem uma congregação, podendo fazer as partes dos proferimentos da congregação. Elas cobrem a cabeça
Nós vamos falar um pouco sobre isso. Elas cobrem a cabeça em respeito, mas elas cumprem uma tarefa que seria dos homens. Ah, mas é porque não tem homens. Tá, aí eu conheço vários relatos, né? Dirigiu o estudo, alguém se batizou ali no sábado. Chega na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, vai ter uma reunião. Essa pessoa acabou de ser batizada. Aí é um irmão batizado, muito humilde, sem muita condição de fazer discursos. Ele não vai fazer discurso, ela vai cobrir a cabeça e vai continuar a sua designação. Ah, mas não tem um irmão batizado? Tem. Mas ela vai cumprir a tarefa porque ele ainda não está preparado para executar a tarefa congregacional. E quando a irmã ocupa qualquer tarefa que é dada normalmente ao homem, no campo congregacional, organizacional, ela cobre a cabeça. Então não há nenhuma dificuldade nisso. Então se elas cuidavam lá do balcão de publicação, conforme eu mencionei, e a irmã diz que eu errei, os irmãos ali presentes não sabiam ler e escrever direito. Como eles vão contar as publicações, Então elas foram usadas até que esses irmãos atingiram o ponto de cuidar, somente isso. Então as irmãs podem. A irmã está realmente errada em dizer que elas não podem. Elas devem ser. Eu sugiro à irmã para pesquisar mais as publicações da organização, e a irmã vai ver que a irmã errou em dizer que eu errei. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, né? Essas irmãs foram muito bem usadas, muito zelosas, e muitas vezes é uma ocupação de um homem, mas isso não quer dizer que eles fazem melhor do que as mulheres. Muitas mulheres são muito capazes, só que a tarefa é dos homens, né? E aí eles ocupam essa tarefa, mas isso não quer dizer que as mulheres não façam. Então, naquele tempo, enquanto eu servi como ancião, como único ancião, as irmãs foram usadas, muito bem usadas, de acordo com a vontade da palavra de Jeová, de acordo com as orientações do corpo governante, e elas foram parabenizadas por todo o trabalho que me ajudou bastante como ancião ali. Muito peso saiu das minhas costas, graças a essas maravilhosas e dedicadas irmãs, que não foi um erro usá-las. Tá bom? Depois, se desejar, a gente pode dialogar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que em algumas tarefas que é para homem, elas cobrem a cabeça. Outros, né, como dar comentários, trabalhar de casa em casa, elas não precisam cobrir. Mas quando a parte do ensino, quando vão orar, quando vão instruir dentro da congregação, e podem não ter varões batizados, ou podem ter e ainda não são qualificados, e elas têm essa designação dada até mesmo pela organização, de serem pioneiras especiais, ou do superintendente pediu para uma irmã fazer determinada tarefa, ela pode fazer, mas cobrindo a cabeça também. Então temos que ter um cuidado, né, para que nosso zelo não seja demasiado e a gente possa menosprezar o trabalho tão importante dessas irmãs. Mas é claro, a chefia deve ser respeitada. E aí tem essa questão de cobrir a cabeça, que é passado na palavra de Jeová, que as mulheres, né, devem cobrir a cabeça em sujeição. Isso não as rebaixa, porque até no texto que fala sobre isso, fala que, né, a cabeça da mulher é o homem, a cabeça da congregação é Cristo, a cabeça de Cristo é Deus. Então o fato de ter um cabeça, como Deus, né, é o cabeça de Cristo, não rebaixa Cristo, não desvaloriza Cristo. Então o fato da mulher ter um cabeça não desvaloriza, é apenas, como eu já mencionei em outros vídeos, uma questão de designação, que Jeová, que é por direito para fazer isso, fez. Mas algo que eu agora, fora esse assunto, eu gostaria de tratar, de algo bem importante da parte de Jeová, que valoriza as mulheres, é no que diz respeito à salvação. Já observaram que nas Escrituras, porque assim, um Deus machista, um ser machista, poderia dizer, olha, o homem passa para o novo mundo, é salvo se fizer isso e isso. Já as mulheres, isso. Não, ele não fez dessa forma. Veja o que diz aqui Mateus 24:13, que diz: mas quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Qualquer pessoa, homem
ou mulher. A palavra de Jeová não diz o homem precisa fazer menos que as mulheres precisam fazer mais se quiserem alcançar a salvação. Jeová não fez essa distinção. Todos, homens e mulheres precisam fazer o mesmo para alcançar a salvação. Jeová é amoroso, cuidadoso, ele ama toda a sua criação, ele não deseja que ninguém seja destruído, todos possam alcançar o arrependimento, homens e mulheres. Nós vimos na parte 1, 2 e agora 3, que o Jeová sempre zelou. Ele tem sim regulamentos para sujeição, ele fez designações, mas ele nunca desprezou as mulheres. Nós precisamos sempre ter uma mente aberta, porque alguns críticos vão falar, mas naquela questão aconteceu isso com a mulher, mas nessa questão a mulher foi... Num campo geral, eu acho que o 1, o 2 e o 3 desse vídeo, Jeová Deus é machista, esclareceu muito o amor, o cuidado, o apreço que Jeová tem pelas mulheres. Qualquer outro campo que possamos ler de versículos isolados, basta de repente jogar para a nossa mente humana e dizer, nós somos tão pequenos para entender tudo que Jeová faz, e tudo que ele fizer, por certo, é correto, é justo. Eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam os vídeos, né? Qualquer dúvida a gente vai conversando, a gente vai falando no interagindo, ou vai esclarecendo outros pontos. Fique com as bênçãos de Jeová. Até o próximo vídeo com outros assuntos. Tchau, tchau.